Ok. Então, vamos lá. Então, para cada empresa que você vai, óbvio, né? Você detectou um determinado problema, foi lhe apresentado um determinado problema, você fez as entrevistas, colheu todas as informações, peneirou essas informações e tudo mais, e você vai precisar usar algum plano de ação, né? Você vai tomar algumas decisões dentro da empresa, algumas ações você vai ter que tomar, tá? Então, é o que a gente vai falar aqui sobre tudo isso, né? Então, o plano de ação, o passo a passo da ideia, a concretização de seus objetivos, né? Então, para que você possa ter sucesso, né? Você tem lá o planejamento, você tem o controle, você tem a sua ação para que você possa chegar dentro do sucesso, né? Você tem a aplicação de tudo isso para que você possa chegar num determinado sucesso, né? Então, quando você tem essas três ações juntas, quando você aplica essas três ações, né? Você acaba tendo sucesso. Tá? É claro que dentro dessas aplicações, essas ações, né? Obviamente que uma determinada ação, uma determinada mudança de rotina, uma implantação de alguma rotina, pode ter acontecido alguma coisa, né? Pode ter dado alguma coisa de errado, por exemplo, né? Alguma coisa não tenha dado certo, digamos assim, tá? Mas isso não faz que você não tenha sucesso. Você faz ali os seus ajustes, claro, como a gente sempre comentou, como a gente sempre falou, né? Você planeja, você organiza, você dirige, você controla, né? Então, dentro desse controle, você está ali verificando se tudo aquilo que foi implantado realmente está acontecendo como deveria acontecer. Se aconteceu, você teve o sucesso, óbvio. Se não aconteceu, você vai fazer os ajustes para que você possa chegar num determinado sucesso, tá? Então, por exemplo, você tem dificuldades aí para organizar suas atividades? A gente até comentou isso outro dia, né? Tem gente que tem dificuldade de organizar aí as suas atividades, né? Não tem noção do número de tarefas que você tem para serem realizadas. Então, você, no seu dia a dia, ou no dia a dia da empresa, digamos assim, quando eu falo você, eu estou falando em empresa, né? Então, ali na empresa, ou quando você, por exemplo, você está fazendo uma consultoria e essas pessoas têm essa dificuldade aqui, por exemplo, né? Não sabe quais tarefas são mais urgentes, são menos urgentes, né? Você chega de manhã para trabalhar e não possui absolutamente um planejamento do seu trabalho, um cronograma do que você vai fazer primeiro, o que é mais urgente, o que é menos urgente, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer, né? Muitas vezes eu chego, eu abro o meu dia e nem lembro qual foi a última coisa que eu fiz no dia anterior, de onde eu tenho que partir, porque o nosso dia é assim, né? Nós trabalhamos uma determinada hora, óbvio, você está cansado, você para de trabalhar, então você dá um stop ali em tudo que você está fazendo. No dia seguinte você vai retomar daquele ponto. E tem gente que, infelizmente, quando chega no dia seguinte, está tão perdido, é tanta coisa, que ele não sabe qual é o ponto de partida. Precisa ter um ponto de partida, né? Todas as nossas tarefas, os nossos trabalhos, tudo que nós fazemos, nós temos o começo, o meio e o fim. Precisa ser dessa forma. Tá? E dentre essas tarefas que a empresa executa, o que você executa, tudo que você faz, você ainda precisa ter tempo para você, né? Você precisa parar para descansar, para esticar suas pernas. Se você trabalha muito tempo de frente do computador, você precisa parar para almoçar, para tomar um lanche, para tomar um café, para se refrescar um pouco. Isso faz parte do dia a dia. Então, também são minutos que precisam estar ali computados no seu cronograma de tarefas, tá? Então, alcançar grandes resultados para a empresa, ascender na carreira, realizar metas, objetivos com efetividade, tenho certeza, e você também tem, que são elementos desejados por todo profissional que busca sucesso, né? Ou seja, você tem um plano de trabalho, mas para ter esse plano de trabalho, né, como nós estamos falando aí de tipo de ação, você precisa organizar aí as suas ideias, né? Eu acho que eu falei para você algum tempo atrás aí, para você fazer uma lista de todas as suas tarefas, né? Faça uma listinha lá das suas tarefas, coloca
o que você precisa fazer naquele dia. Obrigatoriamente, não significa que você vai fazer tudo, até porque o dia tem horas limitadas e você também tem um parâmetro de trabalho, né? Chega uma determinada hora que nós somos obrigados a parar porque o tic-teco já não começa mais a funcionar direito. Ou o Tico dorme, ou o Teco dorme, ou os dois dormem, né? Ou os dois começam a não se entender mais e você não consegue mais resolver as coisas. Então, é importante, numa determinada hora, num determinado momento, você parar, tá? Então, você fazer esta relação, você ter esta relação de tudo aquilo que você precisa fazer no dia, é um primeiro passo, né? Não precisa estar no celular, você não precisa comprar um tablet, um computador de última geração para fazer isso. Não, um rascunhinho e uma caneta Bic basta, né? Coloque lá tudo o que você precisa fazer, tente enumerar tudo isso por ordem de importância, né? E depois, à medida que você vai fazendo as coisas, você vai realizando as tarefas, você vai riscando. Desde pagar um boleto, uma coisa simples de pagar um boleto, né? Até realmente entregar aquele relatório que está pendente para o seu gerente, tem que estar nessa relação, né? Da coisa mais simples à coisa mais importante, mais urgente, tá bom? Para conseguir tudo isso, no entanto, é necessário planejar todos os passos, ter um cronograma de ações e ter disciplina para cumpri-los, né? Sabe aquela história de que todo ano começa e a gente fala assim, bom, esse ano eu quero emagrecer 10 quilos. Ah, legal. Eu consigo fazer? Ah, eu consigo, tal. Na primeira semana você consegue caminhar, na segunda semana você caminha 3 dias, na quarta semana você caminha 2, na quinta você caminha 1, na sexta você não caminha mais. Ou seja, você não está tendo disciplina, né? Por isso que algumas pessoas têm uma grande dificuldade ou de estudar por EAD ou de estudar desse modelo de forma remota que nós temos. Por quê? Porque nos falta disciplina, nós não estamos acostumados com isso, né? Quer dizer, não estávamos acostumados. Agora a gente já está mais do que calejado, a gente já está mais do que acostumado a estudar desta forma aqui, tá? Então, a gente precisa ter disciplina. Então, se você fizer uma listinha, você realmente precisa ter a disciplina de cumprir aquilo que está na disciplina, tá? Então, se alguém pedir para você fazer alguma coisa, você simplesmente vai dizer para a pessoa que, olha, eu estou com a minha agenda aqui super lotada, eu vou colocar na minha lista de prioridades e depois eu vejo o que eu consigo fazer, de que forma eu vou poder atender essa pessoa, o que vai ser feito, né? Então, através dessa perspectiva, elaborar um bom plano de ação é uma das melhores formas de separar as etapas da elaboração da execução, obtendo um estudo mais detalhado de todas as atividades necessárias para atingir um determinado objetivo. Além disso, se a sua empresa vem buscando pela excelência de gestão empresarial ou está no processo da implantação de algum sistema de gestão, é quase impossível não falar sobre a elaboração e acompanhamento de planos de ações, tá vendo? Então, você entrou na empresa, você detectou o erro, ou você chegou numa determinada solução, conversou com a empresa, entraram em reunião, etc e tal, e agora você vai fazer o plano de ação. Isso tudo tem que estar muito bem orquestrado, né? Isso precisa estar muito bem estruturado, né? O que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, o que é o terceiro. Então, você seguindo esses passos, obviamente, que você vai chegar a atingir o objetivo da forma que realmente foi planejado, né? Não vai pular nenhuma atividade. Então, você vai seguir os passos ali, né? Também, se, por exemplo, a empresa está buscando um sistema de gestão empresarial, é claro que através desse esse programa, né, esse sistema de gestão empresarial vai auxiliar e muito na elaboração e aí no acompanhamento dos planos de ação, porque vai estar tudo inserido ali no sistema, tá? Então, o que significa
o plano de ação. O que realmente é o plano de ação, né? Lembre-se que a gente sempre aqui está conceituando o que nós estamos falando, tá? Então, um plano de ação, que também é conhecido, por exemplo, um plano de atividades, um plano de trabalho, uma relação de tarefas diárias, enfim, o nome você pode colocar de acordo com a sua necessidade, aquilo que mais te identifica, né? Te ajuda. É uma das ferramentas mais simples e eficientes para o planejamento e acompanhamento das atividades. Porque você tem ali do seu lado. Eu mesmo faço isso no meu dia a dia, né? Todo dia eu tenho uma listinha aqui, um rascunho, eu pego uma folha de rascunho e acrescento, acerto, risco e rabisco, né? O que eu preciso fazer, o que eu já fiz, o que está pendente, né? E eu vou colocando datas, porque através da data, muitas vezes eu percebo que eu estou deixando alguma coisa para trás, né? Ou por falta de tempo, ou por falta de habilidade, ou porque, nossa, eu não estou querendo fazer isso agora, não estou com paciência para fazer isso agora, né? Então, você vai deixando para trás. Então, é interessante que você coloque a data, porque através desse rascunho e através da data, você percebe se você está deixando, faz tempo que você está protelando uma determinada ação, né? E que aquilo, uma determinada hora, você vai ter que resolver, não tem por onde, né? Uma determinada hora você vai ter que largar tudo e resolver aquele tipo de problema. Então, a data também, dando um parâmetro, ela vai te ajudando aí a resolver o problema, tá? Esse plano de trabalho, esse rascunho que você fez de tarefas, por exemplo, ele pode ser utilizado para que você possa garantir que nenhuma tarefa, né, nenhuma solução que você precise ter, seja deixada para trás. Então, desde ali, uma simples ata de reunião, por exemplo, até uma tarefa mais complexa, né, como a gente falou, um projeto pequeno, um relatório que você precisa entregar, uma reunião com um cliente importante, uma reclamação de um cliente que você precisa resolver. Então, anota ali que é para você não esquecer, né? Da mais simples à mais complexa, não pode ficar nada de fora, tá? Não pode deixar absolutamente nada de fora. Mesmo que seja que você tenha uma relação onde você tenha também algumas coisas pessoais para resolver, por exemplo, você pode ter duas relações, uma pessoal, uma profissional. Agora, se você é uma pessoa muito habilidosa, que você é muito regrada, né, que você já está acostumado com isso, você pode até misturar as atividades, não tem problema algum, né? Você pode até fazer duas colunas, uma pessoal, outra profissional, tal, mas você faz uma coisa só, porque de repente você tem aí algum problema pessoal que você vai resolver durante o seu dia de trabalho, por exemplo, né? Então, você pode mesclar tudo isso ou fazer separado. Aí você vai fazer do jeito que melhor lhe convier, do jeito que for o mais fácil, né? Resumindo tudo isso que nós falamos, nós podemos um plano de ação é um documento utilizado para fazer um planejamento de trabalho necessário para atingir, para o atingimento de um resultado desejado ou na resolução de um determinado problema, tá? Então, passe a fazer ali uma listinha, como uma listinha de compras de supermercado, por exemplo, né? Se você vai no supermercado só com a lista na cabeça, você pode reparar que você vai comprar um monte de coisa e quando chegar em casa você vai perceber que comprou um monte de coisa e o café que realmente você precisaria ter comprado, e aliás você foi no mercado para comprar o pó de café, você não comprou, você não trouxe, né? Geralmente aquela pessoa que vai no mercado, ela compra um monte de coisa, né? E quando chega em casa, aquilo que realmente ela tinha que comprar, ela acabou não comprando, né? Por quê? Porque esqueceu, não tinha uma relação, né? Não tinha ali nada anotado, ou anotado no celular, por exemplo, né? Vamos utilizar aí, vamos se utilizar da tecnologia, afinal nós estamos falando de tecnologia, então vamos nos utilizar da tecnologia. Então você pode, se você tiver essa habilidade, né? Uma habilidade que eu não tenho assim tanto, né?
mas vocês são mais jovens, a cabeça funciona melhor, vocês têm uma habilidade melhor, você pode usar pelo celular, não precisa fazer através de um papelzinho, né? Do jeito que ficar mais fácil, do jeito que for mais rápido para você, tá? Então, esse documento que você fez, né, essa folhinha, ele é criado, por exemplo, ele pode ser criado no formato de planilha, né? Você pode usar aí uma planilha eletrônica, Excel, ou mesmo papel, como eu acabei de falar, né? Contém informações como objetivos, ações, responsáveis com suas respectivas datas de entrega, né? Então, se você tiver num cargo de gerência e você precisa cobrar alguma coisa de alguém, né? Você está administrando, ou mesmo você como consultor, você deixou algumas tarefas a serem executadas, então é claro que nessa sua lista de tarefas, nesse seu plano de ação, você vai ter ali o que precisa ser feito, qual é a ação que precisa ser tomada, né? E quem é o responsável por aquela ação, e qual é a data de entrega daquilo, tá? Quando começou e qual é a data de entrega, isso é importante, né? Você precisa ter datas, né? Precisa ter regras, não pode deixar tudo aberto, tá? Precisa colocar ali tudo certo, tudo bonitinho, né? Então, você pode criar também um plano de ação simples, com poucos campos, para monitorar e controlar um plano de ação mais robusto, por exemplo, né? Então, um plano de atividades, por exemplo, ele pode conter os seguintes itens aqui, né? É uma sugestão, você pode utilizar essa sugestão, você pode mudar essa sugestão, você pode colocar mais itens, retirar itens, mudar nomes, tá? Então, é você que vai saber o que você precisa, tá? Então, o objetivo geral a ser alcançado com o plano de ação, né? Lista de ação e atividades a serem executadas, isso é importantíssimo, tá? Data de início e fim previsto para cada ação ou atividade, isso não pode faltar, tá? Todo mundo tem que trabalhar com datas, né? Infelizmente, não pode ficar aberto, porque se ficar já com datas, a pessoa, na hora de entregar, não dá para dar 10 minutos, 15 minutos, posso entregar amanhã, posso entregar semana que vem, e isso complica dentro de uma empresa, tá? Porque você depende daquilo que a pessoa está fazendo para tomar uma determinada ação, para fazer um investimento, né? Para complementar aí a sua produção. Então, isso é importante. Então, precisa ter data, precisa ter começo e fim, né? Orçamento alocado para cada ação ou atividade, ou seja, quanto está custando cada ação que está sendo feita, ou cada atividade que está sendo desenvolvida, né? Para depois, no final, você ter um custo total de quanto aquilo foi oneroso, né? Quanto onerou tudo que você estava fazendo. Quem é o responsável pela execução de cada ação, né? Porque se você tiver que cobrar alguma coisa no bom sentido, tá? Ou saber maiores detalhes de como está a implantação, desenvolvimento de uma determinada tarefa, você precisa ter uma pessoa responsável por aquilo, né? Em todas as ações que são desenvolvidas, precisa determinar um responsável, alguém que vai cuidar ali das pessoas que estão trabalhando. Então, é com aquela pessoa que você vai falar, né? Porque cachorro que tem muito dono morre de fome. Então, se você tem 10 pessoas e você fica preocupado ali com as 10 pessoas, não vai dar certo, né? Porque cada hora um vai te perguntar uma coisa, né? E provavelmente você vai dar uma resposta diferente para cada uma dessas pessoas e pode entrar em conflito. Ao passo que se você tem uma pessoa cuidando, então aquela pessoa é que vai intermediar tudo isso, esse responsável. Os objetivos de cada ação ou atividade a ser executada, tá? E por último, os riscos previstos na execução e os seus respectivos planos de contingência. Ou seja, tudo aquilo que você faz é 50-50, né? 50%, como disse uma vez o Casagrande, 50% para dar certo e 80% para dar errado. Então, é mais ou menos isso. Então, você sempre precisa prever os riscos. Então, você tem 50% que vai dar certo e 50% que pode dar errado, tá? E caso aconteça alguma coisa errada, você precisa ter o plano B, o plano de contingência. Então, contingência é alguma coisa que você prevê que possa dar errado lá na frente, né?
você percebe que vai dar alguma coisa de errado lá na frente. Então, você já precisa ter o plano B aqui. Se acontecer isso, eu vou tomar essa decisão. Se acontecer isso, eu vou tomar essa. Se acontecer aquilo, eu vou tomar essa decisão. Enfim, você precisa ter aí os seus planos B, né? E ter a consciência, e a empresa também precisa ter esta mesma consciência, de que podem acontecer problemas no meio do caminho. Alguma coisa pode ser que não dê certo, alguma coisa pode dar errado, e claro, você como consultor, você vai fazer esses acertos, tá? Peter Drucker também, que foi aí um grande administrador, né? Ele diz que o plano de ação precisa servir de base para a administração do tempo, que é o recurso mais escasso e mais valioso de um executivo, aliás, de todas as pessoas, né? Você precisa administrar o tempo. Numa organização, seja ela órgão de poder público, empresa ou entidade sem fins lucrativos, a perda do tempo ela é inerente. Um plano de ação será inútil se não puder determinar de que forma o executivo usa o seu tempo. Tá? Então, aquela história de chegar e falar assim, o dia foi muito curto, o dia para mim precisa ter 48 horas. Não, eu não tenho tempo para ver isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Me perdoem, ok? Mas isso é um pouco de utopia. Muitas das pessoas que dizem que não têm tempo é porque não sabem administrar o seu tempo, tá? Não, mas eu tenho aí uma série de coisas para fazer, a empresa me coloca um monte de coisa. Uma vez, durante a aula, eu não sei se foi nessa aula ou foi em outra aula, logo no comecinho, uma aluna chegou para mim e disse assim, professor, eu sou da aula, depois sou da atividade, mas para mim é complicado, porque lá na empresa, sempre quando eu estou saindo, né, que eu preciso sair 5 ou 5:30, alguma coisa nesse sentido, a empresa resolve ter reunião, então eu não consigo sair, fico lá até 8, 8:30, então eu tenho dificuldade, etc, etc, etc. Tudo bem, eu entendo tudo isso, óbvio, eu sei que as empresas fazem isso, eu compreendo, etc e tal, mas o que acontece? Você precisa administrar o seu tempo e a empresa também precisa entender tudo isso. Né? A pessoa até disse assim, a empresa está pedindo para me estudar, mas agora ela fica aí me chamando para reunião, etc e tal, então eu peguei esse gancho. Né? Muito bem, a empresa está pedindo para você estudar, então ela precisa ter a consciência, né? Ela precisa entender que naquele horário você precisa sair, porque é o horário estipulado para você estudar. Se ela precisar de você, ela vai te ligar depois de 3, 4 horas. Ninguém vai morrer por causa disso, né? Pessoas participam da reunião e depois te colocam a par do que foi que aconteceu, né? É uma questão de administração, é uma questão de administrar, é uma questão de fazer as pessoas entenderem, tá? Não estou falando com isso para você meter o pé na jaca, pisar no balde, chutar o balde, mandar tudo pro inferno, não é bem por isso, né? Mas é sentar com as pessoas, conversar com as pessoas, mostrar a necessidade, mostrar que aquilo que você está aprendendo, por exemplo, é benefício da própria empresa. Você está trazendo conhecimento de fora para dentro da sua empresa. Tá? Então, muita coisa que acontece dentro da empresa é por falta de administrar o tempo. Tá? Eu trabalhei numa empresa, era de esquadria de alumínio, tá? E tinha lá um pedido rolando na produção. Daqui a pouco, por N motivos, e geralmente era porque o gerente, o dono da empresa, conhecia fulano, e fulano estava com pressa das suas esquadrias, etc. e tal, parava-se uma determinada produção e colocava-se aquele projeto, né, aquela produção na frente dos outros. E isso acabava gerando uma tremenda de uma bagunça. O pobre do rapaz que trabalhava no PCP, no Planejamento e Controle de Produção, ele ficava maluco, né? Porque e muitas vezes passavam por cima dele, nem falavam nada para ele, ele só ia descobrir isso no dia seguinte. Porque ele ia cobrar a produção, ele ia ver como é que estava a produção, atualizar lá os dados dele,
E ele percebia que toda aquela produção que ele tinha colocado, tinham mudado tudo, o fulano já tinha mudado, já tinha tirado funcionário de uma seção e passado para outra, já tinha pego um funcionário e mandado ele para a rua. Então, o que que acontece? É falta de administração, falta de administrar o tempo, falta de todo mundo sentar, conversar e tá todo mundo na mesma página, falando a mesma língua, tá? Então, quando você tem essa capacidade de sentar, conversar, trocar ideia, você consegue fazer uma administração do tempo. Por isso que é importante você fazer ali a relação de tarefas. Quando você faz a relação de tarefas, você consegue administrar o tempo. Mesmo que você tenha ali 200 coisas para fazer, você vai escolher, por exemplo, 20 coisas para fazer em 20 horas de trabalho, digamos assim, tá? Então, você não vai conseguir fazer as 200, você vai ter que, obrigatoriamente, escolher 20, porque o dia te permite só resolver 20 tarefas. E eu estou sendo bonzinho aqui, porque eu estou estimando que para cada uma das tarefas você vai levar ali 1 hora, tá? E não é bem assim, pode ser que você tenha tarefa que leve 10 minutos, 15 minutos, mas pode ser que você tenha tarefa que possa levar 2, 3 horas. E aí tudo aquilo que você separou vai estar comprometido, tá? Mas o passo primeiro, fazer a agenda. O segundo é você começar a administrar o tempo e, como foi dito lá para trás, um outro slide, você ser uma pessoa disciplinada, tá? É isso aqui que eu tenho para fazer, é isso aqui que eu tenho para fazer. Não começa a arrumar pelo em ovo, né? Não começa a arrumar essas coisas, tá? É aquilo que você tem que fazer, é aquilo que você precisa seguir. Você precisa se doutrinar, você precisa se disciplinar, tá? Tanto você como a empresa, claro, né? Não estou querendo também generalizar vocês, pelo amor de Deus, não é isso. Mas em relação à empresa, as pessoas precisam entender isso, né? Eu tenho alunos, não sei se é dessa turma, mas na turma de ontem funciona mais ou menos dessa forma, né? O cara lá tem uma lista de tarefas, o aluno tem uma lista de tarefas, e as pessoas vêm e falam, não, eu não quero que você faça isso, eu quero que você faça isso agora, quer dizer, vai atropelando. E o pior é que é gerente, alguém acima dele. E ele percebe que aquela pessoa que está acima dele não tem o conhecimento necessário para poder fazer aquilo que está fazendo. Então, olha a dificuldade do rapaz, né? Olha a dificuldade desse aluno. Realmente é complicado quando as pessoas não colaboram, tá? Bom, no plano de trabalho, devem estar consolidadas aí todas as informações sobre o objetivo a ser buscado, detalhando para isso todas as atividades necessárias para concretizá-lo, quanto aos recursos físicos, monetários e humanos necessários. Você está fazendo aí um plano de ação, você precisa saber, né? Se você vai gastar recurso financeiro, se o recurso financeiro está lá disponível, quais são os seus recursos humanos que você tem para poder fazer tudo aquilo, né? Quais são os recursos físicos? Eu tenho mesa à minha disposição, eu tenho um computador à minha disposição, eu tenho funcionários à minha disposição. Tudo isso é importante, tudo isso precisa estar tudo relacionado, tudo separado, porque senão você não consegue atingir o seu objetivo, né? É muito fácil alguém chegar para você e falar, olha, cave ali um poço de 2 metros de comprimento por 1 de largura. Você fala, tá bom. Aí a pessoa fala, pode começar, mas aí você tem que falar, mas cadê as ferramentas? Cadê a pessoa que vai me ajudar? Eu vou tirar a terra de lá, vai jogar essa terra onde? Cadê o carrinho para mim colocar a terra e tudo mais, né? Então, se eu te peço para fazer alguma coisa, eu preciso te munir de ferramentas para que você faça tudo isso. Senão, não tem condição de fazer essas coisas, tá? Essa ferramenta também permite que todas as decisões sejam tomadas antes mesmo de serem colocadas em prática, garantindo uma maior taxa de acerto e possibilitando a correção prévia de eventuais problemas. Dessa forma, é muito indicada para alcançar soluções a curto prazo, mas nada impede de ser utilizada também em outras circunstâncias. Então, se você tem ferramentas para fazer esse controle, utilize as ferramentas e acredite na ferramenta. Tá? Nessa mesma empresa de esquadria que eu trabalhei, nós tínhamos lá um sistema de gerenciamento que não era alguma coisa top, mas era alguma coisa que ajudava, né? Era ruim com ele, pior sem ele. Mas o rapaz que trabalhava no financeiro, todas as planilhas dele eram feitas manuais no Excel.
Então, era um problema terrível, porque nunca os números que ele tinha, que ele apresentava na planilha de Excel, batiam com os números que estavam no sistema. E o dono da empresa não assinava embaixo, não dava muita importância, não cobrava os relatórios pelo sistema, aceitava toda hora aquilo pelo Excel. Fica difícil você administrar, fica difícil você chegar num determinado lugar, tá? O plano de ação também, ele pode ser utilizado por profissionais que querem atingir alguma meta em suas carreiras ou por empresas que precisam investir em soluções mais complexas, tá vendo? Então, se você tiver aí um plano, fizer um plano de ação, seja ele através de um sistema que você tem no seu computador ou uma tabelinha que você faz aí de rascunho, né? Ele possibilita que o executor siga uma sequência de tarefas mais claras, mais lógicas, previamente delimitadas, o que leva à concretização dos objetivos de uma forma mais rápida e muito mais prática, né? Volto de novo a reafirmar, quando você tem uma tabela do seu lado, onde toda hora você está visualizando aquilo, digamos que se transforma num ato motivacional para você, né? Porque você olha a tabela, você olha o que você está fazendo e você olha o horário que está correndo. Então, toda hora você está olhando para uma coisa, olhando para outra, olhando para isso, olhando para aquilo, para poder saber o que fazer, que hora fazer, de que forma fazer. A mesma coisa eu aqui durante a aula, né? Eu tenho uma quantidade de slides, para cada slide eu tenho um determinado tempo para poder discursar sobre isso, né? Claro que eu tenho um plano B, né? Se for mais ou se for menos, eu vou ter que mexer em alguma coisa, etc e tal. Então, eu estou de olho aqui no slide, eu estou de olho no horário, eu estou de olho nas coisas que precisam ser feitas, né? Para poder ir acertando tudo isso durante o desenvolvimento de todo o trabalho. Então, cada aula, para mim, ela não deixa de ser um plano de ação. Ela é um plano de ação. Ela tem um começo, ela tem um meio e ela vai ter um fechamento, ela vai ter um fim. Tá? Se eu não fizer essa administração, não saber como começar, como desenvolver e como finalizar, tá? Eu vou me perder totalmente. Pode ser que eu prejudique vocês em algum momento, né? E isso não pode acontecer. Vocês são os meus clientes aqui, né? Eu estou fazendo a consultoria e eu não posso, de forma alguma, me perder aqui nos números, digamos assim, tá? A sua efetividade é explicada principalmente porque considera as condições internas e considera também as condições externas ao indivíduo ou à companhia para montar estratégias adequadas a serem desempenhadas em determinado período de tempo. Tá? A gente já falou isso aqui várias vezes. Tá? Você tem ali a relação, você precisa considerar as condições internas, né, as influências internas e também influências externas, né, tanto para você como também para a companhia, tá? Porque a companhia ela pode sofrer uma determinada influência e você também pode sofrer uma determinada influência, né? E isso vai mexer com as suas tarefas, tá? Então, tudo isso também precisa estar com estratégias montadas, é o plano B, né? Que se acontecer, você sabe como você vai montar tudo isso. Então, é importante você definir um plano de trabalho, você montar um plano de trabalho? Claro, claro que é importante, né? Se você não quiser ficar correndo de um lado para o outro, aí feito uma barata tonta, por exemplo, né? Sem saber o que fazer, muito menos o que priorizar, você tem um monte de tarefas, um monte de atividades, né? Claro, você acaba de descobrir aqui a importância de utilizar um plano de ação, ou seja, de ter um cronograma de ação dentro da sua empresa, ou seu ou da sua empresa. Não tem coisa pior do que aquela pessoa que chega para trabalhar e no dia anterior ele disse para o pessoal da limpeza, não mexam na minha mesa que eu sei onde está cada papel, é assim que a gente fala, né? Não mexa na minha mesa porque eu sei onde está cada papel, tá? Mas o pobrezinho chega de manhã, mesmo ele sabendo onde está cada papel,
aquilo dá desespero porque ele não sabe por onde começar, o que fazer primeiro, de que forma fazer, como fazer, tá? Então, você ter o plano de ação, mesmo que sua mesa esteja bagunçada, você tendo ali o seu cronograma, o seu plano de ação, fica muito mais fácil de você resolver esses problemas. Por ser uma ferramenta de uso simples, trazendo bastante objetividade para a execução das atividades, os planos de ação são extremamente utilizados em áreas de gestão diversas, né? Não existe uma área ou não existe algumas áreas em que você possa usar o plano de ação. Todas as áreas você pode usar o seu plano de ação, né? Ele cabe em todos os lugares, basta que você adeque, que você ajuste tudo isso, né? Então, por exemplo, na gestão de projetos, o próprio nome está falando, né? Gestão de projetos. Então, se você está gestionando aí um projeto, você precisa ter um plano de ação, você precisa ter um cronograma de atividades, né? Como é que você vai desenvolver um projeto se você não tiver ali o passo a passo do projeto, né? O que fazer primeiro, o que fazer em segundo e tudo mais, né? Quem são as pessoas que estão trabalhando no projeto? Você está entregando isso para qualquer pessoa? Não é assim. Gestão de riscos, gestão orçamentária, elaboração de um plano de negócio, elaboração do planejamento estratégico, entre inúmeros outros usos aí que você pode colocar aí o seu plano de trabalho, não importa. Eu conheço gente que, vamos chamar de plano de trabalho, né, já que a gente está usando esse nome, que ele tinha um plano de trabalho, né, só que ele chamava plano de viagem, tá? Todas as vezes que ele viajava, ele tinha um plano de viagem. Ou seja, o que eu preciso pegar, como é que eu vou montar a mala, né? O que eu preciso levar de produtos de higiene pessoal, se está calor, se está frio, eu preciso comprar alguma coisa, não preciso comprar alguma coisa, né? Colocar gasolina no carro, calibrar pneus, arrumar o estepe, fazendo uma revisão no carro, fazendo não sei o quê, avisar fulano, avisar ciclano, deixar a chave com alguém. Então ele tinha tudo ali pormenorizado. E aquilo era um checklist dele, ele ficava checando tudo aquilo. Eu montei a mala, eu coloquei roupa, coloquei isso, coloquei não sei o quê, coloquei não sei o que lá. Então ele fazia toda essa checagem, tá? Eu também tenho uma pessoa conhecida que a lista de mercado dela tem 2 folhas, né? Então tá lá, feirinha, carnes, né? Massas, molhos, não sei o quê. E dentro de cada um desses itens está lá, né? Comprar molho de tomate, comprar molho não sei do que, comprar molho para isso, a feirinha, né? Comprar laranja, comprar maçã, comprar verduras, comprar isso, comprar aquilo, carne. Comprar carne de vaca, comprar carne de pernil, comprar frango, comprar coração, coxinha. Então é tudo separadinho. E ali ela vai marcando o que ela precisa comprar, qual a quantidade que ela precisa comprar, né? Então, é um plano que se faz para que você não fuja fora do plano. Isso vai te ajudar bastante, né? Consequentemente, você vai ganhar em tempo, você vai ganhar em produtividade, porque está direcionado o que você vai fazer. Não existe coisa pior quando você vai no mercado, e é o que a gente faz, o costume é sempre esse, infelizmente é esse. Nós vamos no mercado sem um plano, né? Então, muitas vezes você tem lá o básico a ser comprado, mas você começa a passar numa prateleira, aí você passa no outro, aí você para olhar um produto, para olhar outro, né? Às vezes você não vai nem levar aquele produto, mas te chamou a atenção alguma coisa, você para, você olha, você lê aquele produto, às vezes pega o produto e põe no carrinho, ou seja, sem um plano, você muitas vezes acaba gastando até mais do que aquilo que você gostaria de gastar. Tem esse problema também, né? Por isso que é importante o plano, tá? Para uma empresa que busca crescer de forma saudável e acelerada, sem perder o controle das finanças, ou seja, por meio de um bom processo de planejamento e de orçamento, a utilização da ferramenta auxilia a trazer a praticidade e organização ao processo de tomada de decisão. E pode acreditar, esta tão simples metodologia ajuda muito na execução e, sobretudo, no controle das tarefas da sua empresa, o que pode significar uma tremenda economia de tempo e também de recursos. Também permite deixar de lado dúvidas, discussões
em relação à execução dos planos e ganhando em seu lugar muito mais produtividade. Isso porque tudo fica muito mais claro e a atribuição de atividades de cada colaborador será imediatamente beneficiada. Ou seja, os envolvidos em um projeto específico saberão exatamente o que fazer, quando fazer, onde fazer e de que forma fazer. E o resultado, além da economia de que já falamos, é a criação de uma cultura organizacional de colaboração, gerando a sinergia que pode ser um importante diferencial estratégico para qualquer negócio. Então, o que nós estamos fechando com esse slide aqui, né, é exatamente o que eu acabei de falar, né? Você ganha sinergia, você ganha tempo, você ganha produtividade, as equipes começam a trabalhar de uma forma mais de mais benefício entre as próprias pessoas, né? O trabalho começa a sair com muito mais qualidade, você atinge o objetivo muito mais rapidamente, com menos esforço, com menos problema, com menos dor de cabeça, tá? Então, como nós dissemos aí durante todos esses slides, essa aula, os planos de ação são fundamentais para colocar em prática os objetivos e as metas estabelecidas no processo de planejamento estratégico e também orçamentário de sua empresa, assim como para uma proposta de intervenção baseada no diagnóstico empresarial. Vale lembrar que a elaboração de um plano de atividades exige do executor uma boa coleta e análise de dados, tá? De forma a projetar o futuro, levando em consideração fatores básicos que devem ser respeitados por quem o executará. Assim, vai ficar muito mais fácil você propor a solução à sua empresa ou à empresa a qual você esteja fazendo a consultoria, com um plano de ações muito claro e muito bem definido, tá?